Pega na mão de quem está no seu lado aí. Vamos orar, cantar mais um pedaço de uma canção. Cadê o irmão que estava cantando ali? Já vem a esposa junto aqui no lado dele aqui. Eu quero orar por vocês. Tua esposa aqui, ó. Sua esposa aqui, ó. Vem aqui que eu quero orar por vocês. Você vai pegar, você vai erguer. Mão, você veio aqui hoje porque você vai receber uma ativação no teu chamado. Eu quero declarar que ao término dessa conferência, você não vai ser mais o mesmo, porque virá um tempo de ativação tão poderosa, que Deus abrirá caminhos. Erga a mão dessa pessoa, vamos orar, vamos cantar. Enquanto o pessoal se prepara aqui, eu quero orar por vocês. Sabe por quê? Porque eu estou há 10 anos na mesma igreja, servindo o mesmo pastor. E o fruto de eu estar aqui hoje, presta atenção nisso, é por honrar o meu pastor. Deixa eu falar, a honra, a tua liderança, a honra no pastor que confiou em você, muda tudo. Não tem um altar que eu chegue que eu não honre meu pastor e minha pastora, porque eu cheguei na igreja, um jovem de 18 anos, já conhecia a palavra, mas um líder passou a capa sobre a minha cabeça, me treinou, me discipulou e hoje eu estou aqui. Irmão, é pouco glória a Deus para tanta gente. Deixa eu falar algo para você. Enquanto eles estavam aqui cantando, o Espírito Santo me falava que vai ser um tempo de alargar as tendas, que nos próximos anos Deus vai pegar a tua voz e estados vão te conhecer, cidades vão te conhecer. Eu vejo como um Davi adorando no pasto, no lugar onde muitos não conhecem e não veem, mas vai chegar o tempo de Deus, porque quando o profeta chega, tudo muda. Vai chegar um tempo de Deus, que Deus vai te tirar de trás das malhadas, você vai tocar em palácios para reis, por causa do coração. Nós vamos orar agora, eles vão cantar e eu vou estender a minha mão, você vai orar, você vai erguer a sua mão e vai falar: Deus, ativa o chamado, Deus, ativa o chamado na minha vida. Vamos cantar, não quero só me arrepiar, vamos cantar, vem comigo, solta a sua voz agora. Quero conhecer Jesus. Irmão, pessoas vão ter seu chamado ativado. Solta a tua ser voz. achado nele, Jesus. Enquanto a igreja adora, Deus está largando as tendas. Quero conhecer Jesus. Eu quero. Deus, aumenta o nível, aumenta o nível. Ativado no teu chamado. Oh, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode erguer a sua mão para o alto e glorificar. O Espírito Santo vai te pegar. Olha para quem está no teu lado e diga assim: senta um minuto, porque o voo foi adiado. Senta um minutinho só. Amém. Aleluia. Eu queria pedir para mim, se puder baixar só um pouco a frente, aumentar um pouco o retorno. Hoje eu quero ser rápido, que eu quero orar por você. Abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Diz assim, verso 1:
Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Herobe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele, ou que maravilhoso. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproximes, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Até aqui, diga comigo amém. Amém. Pastor, o que o Senhor quer falar hoje? Eu quero falar sobre uma ativação do teu chamado. Eu tenho 28 anos, eu pastorei uma igreja local há 3 anos. Meu pastor me enviou para implantar uma célula que era distante da igreja, cerca de 35 quilômetros. Então nós começamos a célula, eu e minha esposa, e de repente nasceu uma igreja. Em 6 meses tinha 40 pessoas. Hoje, em 3 anos, nós temos 250, 300 pessoas por domingo. Uma reunião à noite com 200 pessoas e uma reunião de manhã com 50, 60 pessoas. Pastor, e o que esse texto tem a ver com o chamado? Tem tudo a ver. Repita assim: Moisés. Moisés, ele foi um jovem que nasceu debaixo de um decreto de morte. Ele foi um jovem que nasceu num cenário em que toda hebreia deveria ter o seu filho morto se assim nascesse homem. Existia um decreto na terra que liberado de morte quando Moisés nasceu. Mas existia um decreto do céu que falava: esse vai ser um libertador. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Que não importa o que Satanás planejou para a tua vida, existe um propósito, um chamado, uma identidade de reino que você vai viver, quer o diabo ou não. Pastor, o que esse texto tem a ver comigo? A Bíblia diz que Moisés era criança. Coloca para mim Êxodo capítulo 2, verso 2 aqui. O final do verso 2 vai dizer que Moisés, olha só, e ela engravidou e deu à luz a um filho, vendo ela que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Próximo versículo. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou e pôs num cesto de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou no cesto entre os juncos e a margem do Nilo. Pastor, o que esse texto tem a ver? É porque Moisés nasceu num decreto de morte e ele teve que ser escondido. Mas por 3 meses escondido, aquilo que Deus gerou já não deu mais de ficar escondido, porque mesmo escondido crescia. Pega isso no teu coração. O menino estava escondido, mas mesmo escondido crescia. Sabe por quê? Porque quando Deus tem um projeto, você pode estar escondido em Manaus, mas você vai crescer. Você pode estar escondido no norte do Brasil, mas quando Deus quiser te mostrar, nada vai poder te esconder. Pastor, mas aonde que você quer chegar? Esse é o cenário. Eu podia dividir a fase de Moisés em 3 fases. Os primeiros 40 anos ele viveu no Egito como neto de Faraó. Nessa época, a fase da vida dele era a fase que ele pensava que ele era. Houve uma segunda fase, com seus 40 anos, ele teve que fugir do Egito. E a Bíblia vai falar que agora ele vai viver num deserto. A primeira fase ele achava que era. Na segunda fase da vida dele, ele descobriu que ele não era. Mas na terceira fase, em Êxodo 3, ele descobriu quem Deus era. Irmão, sabe por quê? Porque quando você descobre quem Deus é, Deus muda a tua condição, Deus muda o teu futuro, Deus muda a tua história. Pastor, aonde você quer chegar? Eu quero me deter em Êxodo capítulo 3. O texto vai dizer que Moisés estava servindo o seu sogro Jetro. Ele subiu o monte de Deus para apacentar as ovelhas, o rebanho do seu sogro.
Eu trago comigo, por onde eu passo, duas palavras. A primeira palavra é honra e a segunda palavra é fogo. Porque quando eu planto honra, eu colho fogo sobrenatural no meu ministério. Quando Eliseu plantou honra na vida de Elias, a Bíblia fala que Eliseu não apenas seguiu, ele seguiu e o servia Elias. Quando Eliseu planta honra, quando ele vê o líder dele crescer, então veio porção dobrada sobre a vida dele. Porque a geração que Deus vai levantar é uma geração que aprendeu a honrar, a servir, e por causa do coração, Deus vai expor. Irmão, um pouco glória a Deus para muita gente. Eu estou falando você, que quando você semeia honra, o semeador pode semear e dormir, mas a semente não dorme. Enquanto você honra a tua igreja local, o seu pastor, Deus está preparando o teu futuro. A Bíblia vai dizer que Moisés apacentava, ele honrava a vida do seu sogro Jetro. Por quê, pastor? Porque antes de eu ouvir a Deus, eu primeiro preciso ouvir a voz de Jetro. Antes de eu ouvir a Deus, primeiro eu tenho que ouvir o meu líder, o meu pastor. Antes de Samuel ouvir a Deus, ele precisou ir a Eli e escutar Eli. Irmão, é princípio de honra. Moisés estava obedecendo o seu sogro, honrando o seu sogro. Mas de repente algo acontece, pastor Bruno. Pastor Bruno, o que acontece? Ele estava lá, subindo o Monte Herode, o Monte Horebe. Porque todas as vezes que eu sirvo meu líder de uma forma informal, Deus me conduz para o monte dele, Deus me conduz a um lugar alto. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Moisés estava lá, era mais um dia comum, era mais um dia normal, era mais uma rotina, era mais uma escala, era mais uma conferência, era mais um culto. Mas de repente tudo muda. De repente o que Moisés não sabia é que aquele dia Deus ia revelar quem ele era, Deus ia revelar a glória dele. E hoje Deus te trouxe aqui porque você vai ser ativado no teu chamado, por você conhecer o poder de Deus. Pastor, o que o senhor está falando? Moisés, ele está no mesmo lugar que ele apacentava o rebanho do seu sogro Jetro. Mas o que ele não sabia é que aquele ambiente tinha se tornado profético. Deixa eu falar algo para você. Quem sabe você está pensando assim: pastor, é só mais uma escala de uma conferência, é só mais uma música que eu vou cantar. Mas o que você não sabe ainda, que já há 2 dias atrás, Manaus se tornou uma geografia profética. Todas as vezes que eu acesso uma geografia profética, Deus muda a história da minha vida, Deus muda meu casamento, Deus muda a minha vida financeira. Era só uma geografia profética, era só um lugar. Mas de repente o que Moisés não sabia é que aquele lugar tinha se tornado uma geografia profética. Tem gente aqui, escute isso, pega no teu coração, que está falando assim: pastor, eu estou rodando em círculos. Moisés poderia pensar: eu estou rodando em círculos, fui criado no Egito, mas eu estou aqui dia após dia no deserto, apacentando as ovelhas do meu sogro Jetro. Eu estou no mesmo lugar. Tem gente aqui que está pensando assim: eu estou em círculos, eu estou em mesmo lugar. Ô irmão, você está no mesmo lugar, mas Deus está te colocando numa nova dimensão. A geografia parece ser a mesma, a geografia parece ser a mesma, mas Deus hoje está te colocando numa nova dimensão. Parece que é o mesmo lugar, parece que é só mais um culto, mas o Espírito Santo fala: é o mesmo lugar, mas a dimensão que eu vou colocar é diferente, é mais fundo. Lucão estava no mesmo lugar, pastora Madalena, mas estava em outra dimensão. Tem gente que está assim: minha célula está no mesmo lugar, minha supervisão está no mesmo lugar,
A minha escala de música é a mesma, é 3 vezes no mês, é 2 vezes na semana. Não, é o mesmo lugar, mas você não está em círculos. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida não é em círculos, você está em espiral, está subindo para uma nova dimensão. Não é em círculos, é em espiral, está no mesmo lugar, mas numa nova dimensão. Você está aqui, amém? Agora, o texto é interessante. Por quê? A Bíblia vai dizer algo. A Bíblia vai dizer que Moisés teve uma visão. Moisés, ele estava no mesmo lugar, mas a geografia era profética, Lucão. E ele tem uma visão. Só que sabe o que Deus ministrou no meu coração? Que tem muita gente que vem na conferência, no culto, na célula, que tem uma visão. Quem aqui sabe que tem um chamado de Deus? Muito jovem tem uma visão. Muitos jovens, eles conseguem ver que Deus tem um chamado. Só que sabe o que eu aprendo? Que visão sem ação é apenas uma ilusão. Vou repetir para você: visão sem ação é apenas ilusão. Tem muita gente que tem uma visão, mas nunca focou. Irmão, visão sem foco não vai dar resultado. Tem muita gente que tem um chamado, tem muita gente que é escolhido por Deus, tem uma visão que Deus quer usar ele, mas nunca focou naquilo. Mas desses dias Deus vai te dar visão do teu chamado, mas Deus vai te ensinar a focar, porque eu quero declarar que existe um rio aqui, que você vai mergulhar, e aquilo que você vai viver até dezembro de 2021 vai mudar a história da tua vida. Tem gente, escuta isso, tem gente que falou assim: eu vou tirar a carteira ano que vem. Deus mandou falar hoje: vai lá, se inscreve e tira a tua CNH esse ano. Porque aquilo, Deus vai acelerar processos, escuta isso, Deus vai acelerar processos. Coisas que eram para durar anos na sua vida vão acontecer em meses. Aquilo que era para acontecer em meses, Deus vai fazer acontecer em semanas. Eu preciso ter uma visão, mas eu preciso ter foco. Olha só, a Bíblia vai dizer, Êxodo capítulo 3, verso 2 e 3: e apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei e verei isso de perto. Ele teve a visão, mas ele teve um foco de se aproximar. Pastor, por que eu vim nessa conferência? Porque você já tinha uma visão, mas agora Deus está te chamando: vem para perto, foca na visão que eu te dei. Agora escuta só, a Bíblia vai dizer algo. Tem gente que tem uma visão e não se posiciona, não toma atitude. Mateus, bota aí João capítulo 21, verso 7. João capítulo 21. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa que havia tirado e lançou-se no mar. Escuta, Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos estão pescando desanimado, e João no barco, pastora Madalena, falou assim: ei, é Jesus que está na praia. Teve visão, mas quem teve a atitude foi Pedro. O discípulo a quem Jesus amava teve a visão, mas Pedro teve a atitude. Porque nesses dias não basta ter visão, Deus vai levantar uma geração que tem atitude, de adorar, de erguer a mão, de dar um glória a Deus, de jejuar, de honrar a sua liderança. Meu Deus, obrigado, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por esse voluntário. Agora, escuta. Agora só visão com foco não basta. Pastor, o que faz uma igreja crescer? É o fogo de Deus. Pastor, o que faz um ministério avançar? Por mais que os métodos sejam bons, mas o que faz uma igreja crescer é o fogo de Deus. Meu pastor é um evangelista incendiado do poder de Deus. Eu sempre tive foco, eu sempre honrei. Mas deixa eu falar algo: quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa, Deus não dá coisas.
Porque coisas estragam, quebram, passam da validade. Quando Deus quer mudar a história de alguém, Deus dá pessoas. Não, há 4 meses atrás, por isso que você nunca pode menosprezar ninguém. Há 4 meses atrás, minha pastora, fundadora do nosso ministério, há 1 ano atrás, comentou do Arnon. Eu falei assim, não, Arnon não. Eu olhei as redes sociais, falei, não, quem que é o Arnon? Agora ele melhorou, eu sei que foi uma semente minha, e tá bom demais, siga ele, Arnon, pastor Arnon, lá, profeta Arnon. Só que eu menosprezei. Por quê? Porque às vezes nós vamos menosprezar aquilo que Deus quer dar para desatar o nosso ministério. Porque às vezes aquilo que Deus vai te dar vai vir numa embalagem que você não espera. Por isso nunca busque embalagens bonitas, porque às vezes dentro, teve alguém que já pegou, porque a embalagem às vezes pode ser feia, mas o conteúdo é precioso. A Bíblia vai falar que Deus colocou uma riqueza dentro de vasos de barro. Quem sabe ninguém dá nada para você, mas às vezes você está uma cadeira de uma pessoa que vai mudar a história da tua vida. Conheci o Arno. Aí primeira vez eu levei ele, queria nem pagar passagem, nada. Falei, não, pastor, leva e vai. Depois Deus mandou, traz ele. Aí eu trouxe. 4 meses atrás, irmão, tive um tempo de mesa. Eu posso falar para você que depois do meu pastor, que me discipula toda semana, que ministra em meu coração, ele virou um amigo. Ele me conectou com pessoas que eu nunca pensei em me conectar. Por causa dele, eu já preguei no Rio Grande do Sul, vou pregar em Mato Grosso, agora vou estar no Rio de Janeiro, em dezembro, Minas, Balneário, Camboriú. Sabe por quê? Porque quando Deus quer levantar alguém, Deus não vai dar coisas, Deus vai dar pessoas. Por isso que você tem que pegar a palavra. Por isso que quando você chegar perto de alguém, você tem que entender que essa pessoa pode ter a capa que Deus vai passar na tua vida e vai mudar. 1 Reis capítulo 19, Eliseu estava num lugar normal, mas de repente um profeta passa, a capa sobre ele, e aquela geografia fica profética. O profeta para de arar a terra, o profeta sai da terra e vai para um novo nível de experiências com o sobrenatural, com o céu, com o poder de Deus. Apenas visão não faz uma igreja crescer, apenas foco não faz o ministério crescer. Você precisa ter o fogo de Deus. Tem uma igreja incendiada aqui em Manaus que tem o fogo de Deus. Escuta, Moisés, a Bíblia vai dizer que Moisés viu uma sarça que queimava, Lucão. Mas tinha um monte de sarça naquele lugar que estava apagada. A sarça sem o fogo, apenas está num ambiente. Um jovem sem o fogo, uma igreja sem o fogo, não tem valor, ninguém dá nada, todo mundo pisa. Agora, irmão, uma igreja incendiada, um jovem incendiado, um profeta incendiado, chama a atenção das pessoas. Por isso que o intuito nesses dias não é apenas liberar uma palavra sobre a tua vida, mas é incendiar o teu coração. Por quê, pastor? A Bíblia vai dizer que o que chamou a atenção de Moisés é porque a sarça queimava. A sarça estava incendiada. Aí a Bíblia vai dizer que Moisés se aproxima para ver. Deixa eu falar, vai acabar essa conferência, semana que vem a tua célula, vai vir muita gente participar, muita gente nos cultos, porque quando tem algo queimando, uma sarça queimando, as pessoas chegam perto para ver. Eu quero ver o que está acontecendo com esse ministério de dança, eu quero ver o que está acontecendo com essas meninas, eu quero ver aquilo que está acontecendo nesse lugar, porque um ministério cheio de fogo, ele chama a atenção das pessoas. As pessoas vão olhar para o teu casamento e vão falar: tem algo diferente dentro da tua igreja, tem algo diferente. É porque Deus decidiu incendiar Manaus, incendiar o ministério Ágape.
Agora olha só, Êxodo 3:3, coloca para mim. Êxodo 3:3. Que impressionante, pensou ele, porque uma geração incendiada, as pessoas vão, tem uma tradução que diz, é maravilhoso. Uma pessoa incendiada, irmão, as pessoas vão chegar, é impressionante a célula daquele menino, é impressionante esse ministério de louvor, é maravilhoso como aquela irmã canta. Irmão, essa mulher aqui é ungida, pastor, essa mulher tem unção sobre a voz dela. Não teve ninguém que veio de outro estado e não olhou, é impressionante, é maravilhoso. E eu quero declarar que aquilo que Deus vai fazer, vai ser impressionante através da tua voz. Por quê? Porque quando o fogo vem, ele impressiona. Quando o fogo vem, irmão, tudo muda. Agora, o que chama a atenção de Moisés, tem muita gente, irmão, tem muita gente que um dia olhou para mim. Eu me casei muito novo, com 19 anos, com a mulher mais bonita desse país. Ela que me pediu em casamento. Então, irmão, eu me acho, eu não brinco nem de pique-esconde, porque eu me acho, amém? Não, porque não é pecado elogiar a esposa. Tem gente que acha, pastor Johnny, que pastor não é gente, sabia? Esses dias eu fui visitar uma família, estava eu e 2 discípulos. Aí as crianças viram na porta de casa e falaram assim, mãe, está vindo 2 homens e o pastor. Eu pensei, nem gente, nem homem eu sou mais. Agora, deixa eu falar algo para você. Tem muita gente que vai ver os jovens queimando nessa igreja e vai falar assim. Escuta, tem muita gente que vai ver os jovens dessa igreja, os pastores dessa igreja, vão ver os músicos e vão falar, é fogo de palha. Irmão, quando eu comecei o ministério, eu tive 2 pastores, um assembleiano, paizão, tipo o pastor Johnny, pentecostal, e o pastor Júnior. Eu cheguei lá chorando, eu acho que a pastora Madalena se lembra. Eu cheguei lá chorando, falando, eu amo muito meu pastor, mas Deus me mandou para cá, eu não sei porquê, meu coração está lá, mas tem algo aqui. Porque, irmão, quando você chega num lugar honrando, Deus sempre vai deixar as portas daquele lugar e os céus daquele lugar abertos. Aí eu cheguei, eu me envolvi, casei rápido, casei cedo, com 19 anos, vou fazer 9 anos de casado com a pastora, nós temos um filho lindo, puxou a cara da mãe, é por isso, e tem 4 anos de idade. E muita gente falava assim, pastor Bruno não namora ainda, não era pastor? O Bruno não namora ainda, quando namorar quero ver se vai continuar. Aí eu namorei, as pessoas, quero ver depois que casar, se vai continuar esse fogo, essa paixão. Aí eu casei, aí alguém falou, espera vir os filhos, aí eu quero ver essa perseverança de estar na igreja todo dia. Irmão, com 1 semana meu filho já estava na igreja com a minha esposa, no barulhão, com o som alto. Sabe por quê? Muita gente vai olhar para essa igreja e vai falar assim, ei, esses jovens é fogo de palha, vai apagar. Teve muita gente que olhou para a tua célula na pandemia e falou assim, é fogo de palha, agora apaga. Teve muita gente que olhou, pastor, no começo da pandemia e falou, era fogo de palha, vai apagar essa igreja. Irmão, mas eu vim aqui para falar algo para você, que aquilo que Deus está gerando não é fogo de palha, é fogo da sarça. Se queima e não se consome. Eu já vou encerrar, eu quero orar, mas vamos lá. Agora, nós nos empolgamos, agora eu tenho que dar um cuidado pastoral, porque nós nos empolgamos do fogo, mas o que chama a atenção de Moisés não é o fogo, porque tinha outras sarças que se queimavam no meio do deserto por causa do calor e do tempo seco. Mas o que chama a atenção de Deus não é o fogo. O fogo é bom, você precisa ter visão, você precisa ter fogo, porque o fogo vai atrair as pessoas. Irmão, deixa eu falar, às vezes as pessoas falam assim, esse ano uma moça foi curada do câncer, e eu falei para ela, foi na época que eu conheci o profeta, eu falei para ela, vem assim ó, eu estava empolgado que o profeta fala umas coisas doidas assim lá na igreja, não, se eu sou homem de Deus, irmão, eu estava nesse espírito, nessa geografia, eu falei, irmã, fui na casa dela, ela chorando toda dura, com câncer, tinha acabado de operar e tinha dado um maligno aqui, eu falei, irmã, olha, se eu sou homem
de Deus, eu vou para o monte 21 dias e tu vai ser curada. Aí, alguém me perguntou: pastor, tu é doido? E se não curar? Falei de púlpito, irmão, ó, eu vou para a igreja, 21 dias eu vou te curar. Alguém falou assim: pastor, e se não curar? E eu falei: e se Deus curar? E se o nome dele for glorificado? Porque às vezes nós não experimentamos o fogo, não atraímos as pessoas por causa da dúvida. Mas a fé não é dúvida, a fé é certeza, é convicção. Uma mulher foi curada de câncer. Era maligno, o médico fez outro exame, era benigno. Estava grande, tinha que tirar. O médico fez outro exame e falou assim: ó, irmão, está gravado isso em vídeo. O médico falou assim: de alguma forma diminuiu o câncer. Por quê? Porque Deus só precisa de um doido que creia, que Ele é bondoso, generoso, que Ele cura. Mas nós nos impressionamos com o fogo. Mas Moisés observa a resistência da sarça. Deixa eu vir aqui, irmão. Tem que encerrar agora, vamos lá. Não, pode ir, pastor, dá um toque aí. Nós nos empolgamos com o fogo. Mas Moisés, o que chamou a atenção dele foi a resistência. Porque aquela sarça queimava, mas não se apagava. Ela queimava, mas não se consumia. Pastor, o que o senhor está falando? Quer saber se Deus está numa sarça? Você quer saber se Deus está numa pessoa? Não olhe apenas o fogo. Tem muita gente no fogo aí na internet, botando pix embaixo. Não olha só para o fogo, olha para a resistência da sarça. Porque quando Deus manda fogo, Ele também dá resistência. Agora entenda, o fogo não garante que Deus está ali, porque outras também queimavam. Mas o que garante que aquela sarça era algo diferente que tinha nela, é porque ela se queimava, mas não se consumia, tinha resistência. Porque quando Deus desce sobre alguém, quando Deus desce sobre o ministério, Ele não apenas dá fogo, Ele dá resistência. Vão falar mal, vão falar vai apagar, vão falar esse menino não vai ser nada, vão falar é só um menino, é só um jovem, irmão. Mas fica tranquilo, porque quando Deus desce, Ele dá fogo, mas Ele dá resistência. Eu quero profetizar, só quem crê erga a mão. Eu quero profetizar, Deus está dando resistência para as batalhas que você enfrentou. Muita gente, irmão, falou não vai dar certo. Muita gente falou quebrou. Mas eu quero declarar e profetizar como profeta de Deus, irmão. Eu estou todo arrepiado aqui. É só para quem crê. No mesmo lugar onde você deu errado, Deus vai dar resistência para você se reerguer. Te abençoo em nome de Jesus. Ô irmão, deixa eu falar algo para você. Quem está aqui, diga comigo, glória a Deus. Vem cá, irmã, vem cá, a senhora aqui. Vem pregar comigo. É, você mesmo. Vem pregar junto comigo aqui, sobe aqui. Vem correndo, vem correndo. Vira para a igreja. Abre os braços assim. Aquela sarça, escuta isso, representava o Bruno, o Arno, o José, o João. Essa sarça representava nós. Mas agora, quando o fogo de Deus, Ele desce, o que dá resistência não é o fogo. O que dá resistência para você não parar com a célula, para você não parar com a supervisão, o que deu resistência para essa igreja não fechar no meio da pandemia, quando muitos foram embora, não foi só o fogo. É porque quando Deus escolhe uma sarça, Ele incendeia. O que dá resistência não é o fogo, é porque a Bíblia vai dizer que Deus estava atrás daquela sarça. Não, você não pegou, irmão. Eu quero declarar que se você é uma sarça nessa tarde, Deus está no meio de você. É Ele quem segura, é Ele quem dá estrutura. Agora escuta algo.
Por mais que o galho seja grosso, não teria capacidade de suportar, mas porque Deus escolheu aquela sarça, Deus estava no meio dela, Deus deu a resistência. Tem gente que hoje falou assim, irmã, tem gente que chegou nesse congresso como a senhora, falando: pastor, às vezes está tão pesado. Às vezes está tão pesado, está tão... Por quê? Porque a chamada, ela é boa, mas existe um peso. Jeremias, Abacuque, capítulo 1, verso 1 vai dizer: o peso que viu o profeta Abacuque. Por quê? Porque quando Deus nos chama é bom, mas é pesado, pastor Johnny. Mas Deus hoje, irmão, como profeta, manda eu falar alguém aqui. Irmão, foi Deus que te escolheu, Deus está no meio de você, em você. Irmão, segura essa Bíblia aqui. Essa Bíblia é leve ou é pesada? Segura, é pesado ou é leve? Você consegue segurar? É leve. É leve. Ela é um pouco pesada. Pouco pesada, mas dá de segurar com uma mão, a senhora consegue segurar ela? Ergue ela, vê se a senhora consegue. É leve ou é pesada para segurar ela agora? Ela é leve. Leve. Mas agora, se ela ficar aqui 10 minutos com a mão erguida, a tendência é ela baixar. Por quê, pastor? Porque aquilo que é leve, com o tempo fica pesado. Deus está falando com a alma de alguém hoje aqui. O ministério estava pesado, mas Deus está mandando eu falar para a senhora e para a igreja. Fala bem alto assim para a igreja: Meu irmão, está pesado. Tá pesado, meus irmãos. Tá pensando em soltar? Tá pensando em saltar? Eu tenho uma palavra de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus. Continua firme. Continue firme. Porque Deus só dá peso. Porque Deus só dá peso para quem primeiro Ele deu estrutura. Não, a igreja não pegou. Eu estou falando, está pesado. Sabe por que você não consegue soltar a célula? Sabe por que você não consegue soltar o ministério? Sabe por que você falou muitas vezes esse ano: eu vou abandonar a igreja, eu vou entregar? E não dá, porque quando Deus dá um peso, primeiro Ele já deu a estrutura. Deus hoje está mandando eu falar para alguém: esse culto para você se chama renovação, para outras se chama restauração. Pastor, para encerrar, por que a gente não solta? Porque quem chama Moisés, não foi Moisés que chamou a atenção de Deus, foi Deus que chamou a atenção de Moisés. Moisés não conhecia Deus, mas a primeira coisa que Deus fala é o nome dele: Moisés, Moisés. Porque tem gente aqui que não conhece a Deus, mas Deus já te conhece há muito tempo. Pastor, e por que eu não consigo largar o ministério? Por que eu não consigo largar a chamada, pastor? É por causa de uma coisa: é porque não foi você que escolheu a Deus, mas Ele te escolheu. Não foi você que escolheu ser chamado, foi Ele que te chamou. Então não tem como largar. A sarça queimou e tinha resistência, porque isso era um símbolo daquilo que Deus ia fazer com Moisés. Ó Moisés, você vai para o Egito, você vai tentar soltar o povo durante 10 vezes, e por 9 vezes Faraó vai resistir. Ah, Moisés, mas fica tranquilo, porque eu estou com você, eu te dou resistência. Irmão, deixa eu falar algo para você. Pode soltar, irmão. Fica aqui comigo, vamos pregar junto comigo. Sabe por que nós precisamos ter uma experiência com o fogo de Deus? A Bíblia vai falar que nós somos candeias, e não se acende uma candeia para colocar embaixo, mas para colocar no alto, para que ilumine todos que estão na casa. O profeta ontem falou que tinha pessoas que iam sair de baixo e ia para o alto. Me pergunta, por que, pastor? Não, muito pouco barulho para muita gente. Pergunta, por que, pastor? Sabe por que Deus vai te tirar de baixo, vai te colocar no alto? Porque Ele vai incendiar a tua vida hoje. Você é uma candeia de Deus. A Bíblia vai dizer, irmão, que não se coloca uma candeia debaixo da mesa, não se tampa uma candeia com vaso vazio, porque senão o fogo apaga. Tem muita gente que um dia queimou e está apagado, mas hoje Deus vai te acender, para você acender outros. Uma candeia apagada, ela apenas compõe um ambiente. Agora uma candeia acesa, ela expõe um ambiente. Deus, Ele está te trazendo aqui, porque Ele vai ativar um chamado poderoso sobre a tua vida. E a partir de hoje, Deus vai te expor, Deus vai te mudar de geografia.
Agora, pastor, um dia eu me perguntei, por que tem gente que vem na igreja, é incendiada e no outro dia apaga? Vem na conferência, na segunda está apagado. Aí Deus me trouxe o texto de Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Elas tinham a lamparina, mas 5 não tinham o azeite. E elas pedem o azeite, Lucão, dá um pouco. Se fosse o fogo, daria. Mas pediram o azeite. Porque o fogo que está em mim, o fogo que está no Arno, o fogo que está no apóstolo Johnny, o fogo que está na pastora Geraldo, o fogo que está na pastora Madalena, eu consigo transicionar, mas agora o azeite você tem que construir e cultivar na tua casa. Tem muita gente que vem na igreja, é acendida, tem muita gente que vem na igreja, é acendida, mas no outro dia apaga. Mas Deus está me falando aqui, eu sinto os céus abertos, que vai ter uma geração, que não vai ter apenas fogo, mas vai ter azeite, para queimar e não se apagar, para queimar e não se apagar, e eu quero orar por você. Vem cá, irmã, dá um abraço nela. O fogo eu consigo transferir. Existem 2 ações do Espírito Santo. O Espírito é como uma água. A água que eu bebo traz vida para o meu organismo. Mas a mesma água que eu bebo é a mesma água que eu tomo banho. Só que uma traz vida dentro de mim, e a outra traz vida sobre mim. A outra faz eu sair do chuveiro e as pessoas sentirem o bom perfume de Cristo. E eu quero declarar que Deus vai te incendiar. O fogo vai ser transferido, o fogo de Deus vai ser transferido nessa tarde, porque existem candeias que estavam apagadas e vão voltar a queimar. Se coloca de pé todo mundo, que eu vou encerrar. Eu queria convidar você que sabe que tem um chamado. Vim aqui na frente correndo agora. Você vai vir correndo, eu vou orar por você. Bem rápido, 10 minutos eu encerro, pastor. Escuta. Vem prestando atenção. O ministério de louvor já vem junto já. Bota os 2 para cantar, o menino do violão, ela aí, os 2 aí cantando aí, vão me incendiar. Sabe a percepção que eu tive hoje aqui? Quem já foi no aniversário aqui? Levanta a mão, de criança. Você canta os parabéns, alguém assopra a vela, faz assim, ó. Cuidado para ninguém cair no seu lado, irmão, porque esse ambiente está cheio de unção. Escuta, você está num ambiente, no aniversário, que alguém canta os parabéns e assopra. Só que agora escuta, deixa eu falar algo para você. Quem já assoprou a vela e a vela apagou? Levanta a mão. O que Deus me falou hoje aqui é que tem chamados que estavam apagados. Mas no aniversário, com certeza você já viu. Pega isso agora, pega isso, você que está aí agora. No aniversário você sopra, a vela apaga. Mas de repente sopra um vento que vem da rua de fora, e aquela vela que estava apagada volta a queimar novamente. E eu quero declarar que assim vai ser com o teu chamado. Jovens incendiados, jovens cheios do poder de Deus nesse lugar. Vamos cantar para a gente orar. Eu não tenho tempo, a noite vai ter mais, mas eu quero liberar daquilo que eu carrego. Ore carabadarabaдаssou, recaiarabadarabaдаssouie. Espírito vem. Já vamos começar daí já. Oh. Vem me visitar hoje aqui. Erga a tua mão pro alto. Profeta Arno, pastor Johnny, ajuda a impor as mãos já. Pastora Madalena. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo.
vai soprar. Faz meu coração arder de novo, de dentro pra fora, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, e vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, levante suas mãos. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim uma nova amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, e faz meu coração arder de novo. E é 1, 2, Deus, vem como uma onda agora, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração trazendo sobre mim um novo amanhecer. Pega na mão de quem está no seu lado agora. Aumenta o meu retorno um pouco. Irmão, uma descarga vai ser liberada nesse lugar agora. Ministérios que estavam atados vão ser desatados agora no poder que é no nome de Jesus. Eu vejo como um grande tsunami aqui. Eu vejo Deus trocando o cântaro pela fonte. Tinha gente que estava limitada. Pega na mão de quem está no seu lado agora. A unção que está sobre você vai vir sobre essa pessoa. Deus, eu declaro que em 15 segundos esse lugar vai estar cheio da tua glória. Recarabadassou. 1, recarabadassou. 2, oh Deus, vem. 3, 4, libere Deus, eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo
Eu quero viver algo novo. Aplauda o Senhor, misturado com glória a Deus e aleluia. Esteja orando sobre a minha vida. Tem muito mais, irmão. Foi só a primeira do dia, tem muito mais ainda, amém? 2 recados, todo mundo agora olha para o pastor. Eu tenho alguns livros ali. Você que é um líder, eu escrevi esse livro na pandemia. São 12 segredos para você crescer. 12 segredos para você ser vitorioso. É um livro que todo jovem, adolescente, adulto compra. É R$25. Eu vou estar lá nos intervalos para estar lá, para assinar para você, para comprar. É R$25. Você pode comprar em 2 vezes. Você pode pagar uma hoje e outra amanhã. Então em 2 vezes você pode fazer e vai ser bom demais. Obrigado, pastor Johnny. Passe lá atrás. Siga o nosso Instagram, @BrunoGouveia. Marca lá, bate uma foto dessa tarde e vai ser poderoso demais. Obrigado, pastor Johnny, pastora Geralda. Que Deus abençoe vocês de uma forma incrível.